Olá, boa noite. Vocês me escutam? Boa noite, Anne, boa noite, Lígia, boa noite, Amini. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana. Boa noite, Leandro. Vou convidar meu companheiro de live aqui. Só um instante que a gente já começa, tô esperando aqui para chamar o Lucas. Enquanto isso, vocês podem ir ficando à vontade, tirando o sapato, botando o pé no sofá, como se estivesse em casa, aqui no Instagram da Pinguim. Peguem um chazinho que tá meio frio. Já tá todo mundo de meia e chinelo. Oi, Gil, quanto tempo? Saudade, Anne. O Lucas não está vendo a live. Deixa eu tentar localizar o Lucas aqui. Achei. Vou chamar você, Lucas. Aí, consegui. Agora foi, Oi, né? boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Que cara de sério. Não que você não seja, mas eu achei você muito sério. Sim, é a pandemia. Muito bom. Bom, então, eu acho que agora que está aqui nosso convidado principal, a gente pode de fato começar nossa live, né? Então, retomando, né, os cumprimentos, boa noite a todas e todos, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Hoje a gente dá início a um ciclo de lives aqui diretamente do Instagram da Pinguim Produções, que compõe o projeto que chama Novas Leituras Curitibanas, que é um projeto que tinha como objetivo selecionar alguns textos, um conjunto de 10 textos de autores da Grande Curitiba, autores já publicados ou não,
que escrevessem contos, crônicas ou poemas, e a partir da seleção desses textos, esses autores seriam premiados e também teriam seus textos performados por um conjunto de atores também aqui de Curitiba. E a partir da terça-feira que vem, daqui uma semana, esses textos vão ao ar no canal Novas Leituras. Então fiquem de olho, porque também essas lives elas compõem o projeto, mas também dão, de alguma forma, o pontapé inicial para a entrada desses vídeos no ar. Então fiquem de olho aí para conhecer esses novos textos desses autores incríveis. Eu fui uma das juradas desse concurso e posso dizer que foi uma experiência maravilhosa e que são textos maravilhosos também, assim. E ainda vão ser filmados e interpretados ou performados, né, por atores e dirigidos pelo Alisson. Vai ser uma experiência muito interessante. Além disso, a nossa live aqui também integra a semana de comemorações do aniversário de 11 anos do Curitibalê, que é esse programa fundamental, essencial da Fundação Cultural de Curitiba, um programa que promove ações de incentivo à leitura aqui em Curitiba já há 11 anos, um patrimônio da nossa cidade, eu diria, e é também um programa que, de alguma forma, compõe a experiência de todos nós, que não de todos, mas de grande parte das pessoas que estão também nesse projeto, né? Então, nossa experiência profissional, pessoal, passa diretamente pelo projeto, e acho que é uma grande alegria poder juntar essas duas experiências, tanto o Novas Leituras Curitibanas quanto a comemoração dos 11 anos do Curitiba Lê. E para hoje, então, eu estou aqui honradíssima de poder conversar com meu amigo Lucas e meu companheiro de trabalho também, de muitos trabalhos por aí. E a ideia aqui é que a gente fale um pouco de leitura, da relação de leitura com espaço, com criação literária e com criações de espaços subjetivos e intersubjetivos. E para isso a gente vai tocar em muitas questões que o Lucas tem pesquisado intensamente na pós-graduação dele, mas também desde sempre, né, Lucas, no seu trabalho com leitura. E aí eu vou apresentar o Lucas brevemente aqui. Vou ler o currículo dele. Eu poderia apresentar o Lucas sem ler o currículo dele, mas né, é muita coisa, então vou ler o currículo que fica muito mais organizado, né? O Lucas é formado em artes cênicas, especialista em leitura, perdão, em literatura e pós-graduando em livro para a infância. Ele desenvolve pesquisas e projetos de incentivo à leitura desde 2008, atuando em relevantes programas como o próprio Curitiba Lê, Agentes de Leitura do Paraná, Cotidiano Leitor. Já participou de festivais nacionais e internacionais de narração oral, com destaque para Cântaro de Cuentos, na Colômbia, e Feira del Livro, no Panamá, me perdoem meu espanhol, e como ator atuou em mais de 30 espetáculos teatrais. Autor dos livros Enquanto Eu Crescia, Retrato de Irmão, Coração Submarino, Andorinha, Trenzinho Menino e Bonifácio, o Menino ao Avesso, que está saindo do forno aí. Logo em breve aparece pra gente, né, Lucas? Sim, sim. Uhum. Obrigada. Eu quero aproveitar, então, agradecer o convite do projeto, né, Novas Leituras Curitibanas, agradecer também o fato de eu poder conversar com você, Camila, que é uma parceira de outras conversas, né, de dimensões assim, que extrapolam as formalidades de trabalho, mas sempre voltadas para as questões da leitura, e também a oportunidade de participar mais um ano desse marco de comemoração, que é o programa Curitiba Lê, né, nesse mais um ano de existência, sobretudo por reconhecer a importância disso num país como o nosso, né? Um programa de leitura que atravessou aí uma década. Então, agradeço muito o convite da produção, né? Do Pinguim, mas também de todos os envolvidos. Uhum. Obrigada, Lucas. Bom, então, para começar a nossa conversa, né, a gente pensou, então, nessa espécie de moldura que é a dimensão do espaço para se pensar em leitura, né?
E acho que uma das questões que você tem pensado, né, na sua pesquisa, que depois também vai estar no ar aí para o pessoal ver, você vai poder divulgar um pouquinho disso também, né? É justamente pensar nessa relação entre um processo criativo de um livro, né? Quando alguém está lá pensando como é que vai conceber aquele livro, você trabalhou muito com isso, né? Com esses livros de autor e tal. E o quanto isso é capaz de influenciar o comportamento leitor, o quanto esse processo criativo, esse espaço do livro, né, para pegar essa moldura do espaço, o quanto esse espaço do livro consegue levar para o leitor a possibilidade dele construir ali um espaço subjetivo, um espaço de leitura, um espaço de construção, né, de sujeito e tudo mais. Queria que você falasse um pouco disso. Que tipo de estratégia editorial e estética, artística está envolvida nesse processo de criação de um autor? Você também é um autor de livro, né? Que é concebido para instigar o leitor, para cativar o leitor, para envolver o leitor nesse processo. E a gente está pensando principalmente nessa dimensão para público infantil, que é um dos públicos com os quais você mais trabalha, né? E é um público com o qual você tem muita experiência também, né? E assim, claro que a gente vai entender que tem um monte de desdobramentos nessa experiência leitora que fogem disso, né? Obviamente, mas pensando nas suas reflexões, assim, o que você pode trazer para a gente em relação a isso? Assim? Bom, primeiro, assim, falar de espaço é um pouco complexo porque a gente está falando de um conceito muito amplo, né? E que vai, Uhum. além de atravessar diversas áreas do conhecimento, assim, não só da área das humanas, mas das exatas, a gente, mesmo dentro da literatura, o espaço ele pode ser pensado, concebido por muitos vieses, né? Então, por exemplo, a gente tem, eu acho que uma primeira concepção de espaço que, ao meu ver, dialoga um pouco com isso que você me traz como questão, né, que é o livro como projeto gráfico, né? E aí essa primeira categoria seria uma dimensão de espaço físico, muito Uhum. relacionado com a materialidade do livro mesmo. Depois disso, a gente tem uma segunda concepção de espaço, que eu acho que no decorrer da conversa a gente vai conseguir abordar essas outras concepções. A segunda seria, para mim, uma ideia de espaço imaginário, que também parte de uma proposição do ato de criação, no sentido de que esse espaço do imaginário, ele vem de uma narrativa ficcional, né? Então, Uhum. quando o autor se propõe a criação de uma narrativa, que é ficção, essa criação já vem acompanhada de uma dimensão espacial, né, que é uma dimensão abstrata no sentido de que ela não condiz com o plano real, né, dessa concepção de real mais objetiva que a gente tem, mas ainda é uma proposição de ocupação de um espaço, né? E aí eu ainda arrisco pensar numa terceira dimensão de espaço, que seria esse espaço de uma composição subjetiva, né? Então, o leitor, o sujeito leitor, e aqui a gente amplia um pouco essas noções de gênero, né? Para a gente também não ficar aqui se contorcendo para dar conta dessa bandeira também. Mas esse Uhum. sujeito que quando tem contato com um livro, com a materialidade desse livro, né, com o espaço físico e com o espaço do imaginário, ele também estabelece uma outra dimensão de espaço que é o lugar onde ele vai dialogar as suas próprias memórias, as suas próprias referências com aquilo que é ofertado como possibilidade de leitura, né? Uhum. Então a gente tem essas três primeiras relações. Eu acho que para responder essa primeira pergunta, eu vou me apegar à concepção de espaço físico mesmo, objetivo. E eu acho que daí a gente pode pensar muito na questão de materialidade. Eu venho falando muito sobre materialidade em lives que eu tenho participado, eu vou tentar ser mais objetivo, muito embora eu sei que eu vou me trair nessa tentativa, porque eu não consigo ser tão objetivo assim. Pensando materialidade de livro como espaço, a gente tem, sobretudo na última década, assim, uma investigação, não só do ponto de vista dos autores e das autoras que têm endereçado os livros para a infância, que é um objeto de pesquisa, né? Mas também um grande investimento no mercado editorial que vem se propondo a arriscar, eu acho, arriscar em projetos, né?
Então, Uhum. assim, a gente tem, por exemplo, esse livro do Alexandre Rampaz, um autor brasileiro super premiado, né? Ele aqui foi editado pela SESI São Paulo. O livro ele vem dentro de uma luva, né? A gente chama de luva esse material que, né, que aguarda o livro, né? Aqui a gente tem a ficha catalográfica dele e a gente tira essa luva. Então, o livro está apresentando para a gente como uma porta. O nome do livro é Se Eu Abrir Essa Porta Agora. E aí ele Uhum. apresenta uma porta. Isso já é uma dimensão de espaço, né? Porque tem muita escolha espacial aqui. Primeiro, o próprio formato do livro. Ele poderia ser um livro quadrado, ele poderia ser um livro retangular, ele poderia ser um livro até circular, se a gente conseguisse um lugar para amarração, né? Mas ele Uhum. se propôs esse retângulo no formato que nos dá a dimensão de uma porta mais tradicional, porque ele propõe essa leitura espacial de uma porta mesmo, né? E aí, conforme a gente vai abrindo essas portas, a gente vai tendo contato com outras portas interiores, né? E o Uhum. livro vai inteiro assim, até a última porta que se abre, que é essa daqui. Uhum. Depois, o autor, o Alexandre Rampazzi, claro, aqui a gente está falando de autoria, a gente também está falando de projeto gráfico, tá? Uhum. Na última porta que se abre, tem o revés do livro, né? O avesso do livro, Uhum. que é uma outra coisa. Então, o livro se apresenta para a gente como uma sanfona. Eu tenho experiências de mediação desse livro, não em escola, mas com os meus sobrinhos, vale, né? Aham, com certeza. Quando eu fiz isso em Taubaté, eu tenho até foto deles, depois eu posso dar um jeito de compartilhar. Uhum. Eu fiz essa brincadeira de ler com eles em Taubaté, na casa da minha mãe, que inclusive está assistindo aqui. Eles fizeram uma brincadeira comigo, claro que eu já tinha visto outras crianças fazendo isso, então eu também provoquei um pouco os dois para isso. Eles fizeram um Uhum. círculo, vou tentar mostrar mais ou menos o que foi livro. Eles fizeram um círculo com esse objeto livro, e esse círculo ocupou a sala inteira. E eles brincavam de entrar e sair o tempo inteiro das portas, né? Então eles Aham. diziam, agora a gente está dentro da casa, agora a gente está fora da casa. Essa experiência aconteceu com os meus sobrinhos, mas várias outras pessoas que trabalham a mediação desse livro relatam que as crianças recorrem a esse jogo, né, com a Uhum. materialidade do livro em si. A Sim. minha orientadora da pós, do meu TCC, ela fala que o sobrinho dela falando assim, vamos brincar de sanfonar, quando ela vai usar esse livro para mediação. Aham. Ela usa assim, né, de sanfonar, por causa da metáfora da sanfona, né? Aham. Então, esse é um tipo de proposição de projeto gráfico que tem uma fisicalidade, tem um corpo, tem um espaço, que vai dialogar com outra dimensão de espaço, que é o próprio corpo do leitor. Uhum. Pensar corpo como espaço, a gente abre um amplo caminho aqui de diálogo que a gente não tem como adentrar, né? Mas, por Uhum. exemplo, eu sei que tem pessoal da dança que estuda corpo, que pensa, por exemplo, o conceito da pele como fronteira. Se a gente considera a pele como fronteira, tudo que está externo ao sujeito é o lugar do estrangeiro. Pensando Uhum. pele como fronteira, é também possível pensar o nosso próprio corpo como espaço. Uhum. Seja esse corpo um território político, para se discutir uma série de outras coisas, né? Então, a gente pode pensar que essa dimensão de materialidade de livro como um espaço proposto pelo autor, nesse caso o Alexandre Rampazzo, mas também pelo projeto editorial dele, que é o SESI São Paulo, a editora SESI São Paulo, que vai ter um espaço ofertado para uma outra dimensão de espaço, que é esse corpo do sujeito que lê e que vai desenvolver uma performance de leitura, né? É muito, Seguindo é aqui muito. Eu só um comentário sobre essa brincadeira dos seus sobrinhos, que é muito legal, assim, né? Porque você vê que não tem uma separação ali para eles, né? Entre o que é o livro e o que é história e o que é a brincadeira que eles estão fazendo nesse jogo que eles são contínuos, né? São processos interligados. É genial pensar nisso, né? Que a porta do livro é uma sim, porta que eles estão de fato pulando ali na brincadeira, né? É sim. incrível isso. E nesse livro ainda, o que eu acho mais genial é porque um lado da porta existem os dedos do menino narrador, todos os Hum, dedos. Então, se eu abrir essa porta agora, pode ser que haja aqui nesse caso um lobo, um saci pererê, ele uhum. vai mexendo com vários personagens assim que remetem. Opa, deixa eu passar a luz melhor para ver, né? Ah, deu para ver. Remetem a Uhum. uma dimensão de medo assim.
E o outro lado é o oposto disso. É o que de fato pode haver, pode ser que ele encontre um grande amigo, um que possa brincar, que possa correr junto com ele. Então, um lado é o medo, um lado é o lado que não existe medo. E aí a criança brinca com várias metáforas. O medo mora dentro ou fora da casa. Uhum. Isso também é uma reflexão espacial, né? Que é Sim. aqui nesse caso, é um espaço ficcional, que é o espaço do imaginário, Uhum. mas que é provocado por um espaço físico, que é essa dimensão de livro, né? Quando a Uhum. gente abre esse livro aqui e faz um círculo com ele no chão, a gente está delimitando um espaço que é físico e Uhum. real, e que Sim. se propõe com outra dimensão de espaço que é o imaginário. Só Uhum. que isso, Camila, a gente consegue. Isso aqui é um projeto arrojado, assim, eu falo, do ponto de vista experimental mesmo, né? De Sim. projeto Uhum. editorial. Uhum. Mas a gente consegue conceber outras relações com isso. Vou dar um exemplo aqui da Suzy Lee, é uma autora Ah, também super maravilha. conhecida, né? É Uhum. autora infantil, viu? Nesse caso, o livro é Onda, né? Esse livro pertence a uma trilogia dela. Você tem Onda, você tem o Espelho e você tem a Sombra. E aí, qual que é a brincadeira do espaço aqui, né? Ó, o A Paulinho e a onda, Sofia estão assistindo também aqui, ó, seu irmão falou. os meus sobrinhos estão assistindo? Aham. Saudade deles. Tem como eles colocarem os dois aí na live? A gente já faz, a Sim. gente já faz um depoimento dela, né? Mas Uhum. assim, no caso do Sucuri, né? A onda, o cenário é uma praia. Então, o que que ela vai fazer como proposta gráfica aqui nesse livro? E o livro vai se abrir no formato tradicional, mas quando a gente abre o livro inteiro, deixa eu pegar uma página que fica mais evidente que eu quero mostrar para vocês. Quando você abre o livro inteiro, você tem um horizonte, ó, a linha do horizonte da praia, do mar, né? Uhum. Então é como é um projeto gráfico editorial de escolha de imagem, de disposição da imagem na página, que dá para o sujeito que lê a dimensão que ele está diante do horizonte mesmo, de frente para a praia. Uhum. Uhum. Não acontece a mesma coisa com o Espelho. O Espelho é um livro que pertence a essa trilogia, mas ao invés do livro abrir formando o horizonte, a relação espacial vai ser qual? Vou brincar aqui. Vai ser essa. Uhum. Por quê? É o jogo do espelho. Então, ela faz o reflexo aqui, ó, para o leitor brincar, né? E na sombra vai ser isso daqui. Porque a imagem daqui reflete na sombra embaixo, né? Uhum. Não sei se deu para entender. Deu sim. Deu. Na verdade, o que ela faz? Ela troca o lugar da dobra. Só isso. Aham. Ora a dobra aqui, no espelho a dobra entra aqui, e na sombra o livro faz isso daqui. Aham. Isso é uma escolha editorial, mas que propõe uma relação de leitura de espaço. Quando você lê a sombra, que o livro faz isso, né? Você está colocando a dimensão de cima e embaixo, que é diferente do espelho, né? Uma coisa de frente para a outra. Isso Aham. são escolhas muito objetivas que estão relacionadas a uma materialidade, mas que nos permite leitura de espaços físicos através de escolha de projeto editorial. Essa é uma Uhum. primeira dimensão de espaço. Eu tenho mais um monte de exemplo aqui, mas eu estou vendo o horário. Se sobrar tempo, no final da live eu mostro outros livros, porque são muitos, assim. A Ah, tá. literatura infantil, ela... só mais uma coisa. Talvez valha a pena. Vale a pena, não. É muito importante. Talvez ressaltar uma autora brasileira que eu não falei aqui, que é a Angela Lago. A Aham. Angela Lago já vem pensando isso. A gente tem, assim, vários autores que, por exemplo, lá na Inglaterra, o Caldecott, o Walter Kane, eles são autores que já vinham pensando isso há muito tempo, Uhum. experimentando a narrativa da materialidade do livro há muito tempo. No Brasil, a gente tem uma autora muito importante, que é a Angela Lago, que faz isso, às vezes até de uma maneira bastante intuitiva, sem nenhum recurso editorial, porque ela produzia livro na década de 80, na década de 90, onde a gente não tinha tantos experimentos editoriais Uhum. assim. E ela tem um livro, por exemplo, que é muito importante, é muito citado, né, por estudiosos que pensam esse tipo de pesquisa, que é um livro chamado Cenas de Rua. O que a Angela Lago sacou? Que o autor, os leitores, quando vão se relacionar com o livro, eles têm uma escolha de abertura do livro que é inferior a 180 graus. Então, o livro sempre fica um pouco inclinado, assim, né? Uhum. Dificilmente a gente vai abrir o livro na sua totalidade.
Uhum. E aí, a Angela Lago, percebendo isso, ela fez uma disposição da imagem na tela que, se você colocar o livro nessa angulatura mais tradicional, você vai ter a dimensão 3D da imagem. Dá a Uhum. impressão de que você está no cenário 3D. Então, é Uhum. só uma escolha que está relacionada a desenho e perspectiva. Eu Uhum. falo só, mas é uma coisa super complexa, né? É sofisticado, né? Parece simples, mas é sofisticado, né? Uhum. Mas o que ela faz é isso, ela coloca o desenho em perspectiva e aí joga isso no projeto editorial e o livro aberto. Nesse âmbito, você tem a dimensão 3D que ela intencionalmente almeja quando ela pensa a criação do livro. E aí as escolhas são infinitas, Jamila. Daria para fazer uma Uhum. live só sobre isso, porque são Sim, muitas formas de expressar espaço. dá para fazer um curso inteiro sobre isso. Eu fiz 2 anos. Sim, e mais, né? Então, mas assim, partindo um pouco dessa ideia do livro, né, do espaço do livro, tá mais expandindo, né, indo para essa ideia de espaço, já pensando numa outra dimensão, eu queria pensar nesse lugar dos espaços de leitura, né, que também é uma coisa que te interessa muito. E eu acho que também faz um link importante com a semana de comemoração aqui do Curitiba Lê, né? Que é um lugar, que é um programa que tem ações e tem espaços de leitura também, né? E queria que você entrasse nesse tema da cartografia leitora, né? Já que você sai dessa dimensão do espaço físico, mas também em relação ao espaço físico, né? E pensa numa dimensão subjetiva dessa construção de espaço por meio da leitura. E a partir disso você constrói essa ideia de cartografia leitora relacionada à ideia de patrimônio imaterial, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão do espaço da leitura pela via do espaço mesmo, né? Do espaço físico, mas também por essa via do patrimônio imaterial, do que se constrói ali para além dessa relação com o espaço imediato, né? Mas como um desdobramento dessa construção subjetiva, dessas memórias e experiências de leitura das pessoas que frequentam esses espaços, né? Sim. Não sei se ficou confuso, porque eu ia falar da cartografia leitora, mas depois, né? Então, eu acho que eu misturei um pouco dos dois, mas acho que dá para entender, né? Então, pelo que eu peguei, assim, é para a gente pensar um pouco leitura, né, pelo viés da ideia de patrimônio material no espaço físico da biblioteca, né? Exatamente. Você resumiu maravilhosamente a questão. Então, tá. Bom, tudo comigo. Eu só falo a partir da minha experiência, né? Não me autoriza a falar de outro lugar. Uhum. Então, comigo, essa noção, ou pelo menos essa vontade de entender, vamos pensar assim, né? A ideia de patrimônio material começou no próprio Curitiba Lê, acho que era 2012, mais ou menos. A Ana e a Patrícia estão me assistindo e elas vão lembrar dessa história direitinho, eu acho. A gente tinha a incumbência de fazer, acho que a cada 6 meses, tinha um inventário, né, das casas de leitura. Eu trabalhava como mediador de leitura da Casa de Leitura Manuel Carlos Caran e eu tinha esse compromisso de fazer, junto com a equipe, né, tinha um administrativo, estagiário, a gente precisava fazer um inventário da Casa da Leitura. E esse inventário, o que que era? Era você catalogar todos os bens patrimoniados daquela biblioteca. Então, eram os livros, as estantes, cafeteira, computador, poltrona, Uhum. tapete, cortina, essa coisa. Assim. E eu tinha, é, a princípio, era um incômodo, porque era um trabalho árduo e considerado por mim um trabalho um pouco cansativo, assim, que não era muito o que eu gostava mais de fazer, mas eu entendia a importância disso, né? Mas aí fazendo a coisa, né, me propondo de fato a fazer esse inventário, eu comecei a perceber que existia uma dimensão do meu trabalho ali e da relação que eu estabelecia com o espaço, com a comunidade de leitura que vinha até a casa da leitura, uma dimensão de experiências, de relações que passavam por esse inventário de forma totalmente desapercebida. E Uhum. por mais que eu tentasse catalogar isso, não existia dentro daquele documento nenhuma possibilidade de
registrar, por exemplo, essas experiências. E aí eu fiquei com essa inquietação. A gente tinha, na época, alguns documentos que davam... Tinha, por exemplo, um descritivo de atividade, que eu acredito que até hoje em dia tenha, que era um descritivo que tentava mensurar quantitativamente, né, quantas pessoas emprestaram livros, quantas pessoas participaram da leitura, e tinha nesse descritivo uma forma da gente ter um pouco de acesso a dados qualitativos, que são descrições, às vezes, do professor, algum comentário de quem acompanhou a roda de leitura ali, sobre o que a pessoa achou daquele encontro. Mas eu sempre achava isso ainda insuficiente, assim. Eu sentia que a coisa era muito maior, né? E aí ali começou a minha vontade de entender. E aí eu fiquei estudando isso em 2012, e já dali para frente comecei a pensar o que era essa ideia de patrimônio material, né? Bom, na tentativa de explicar o que é patrimônio material, vou citar a Paula Berenstein, que é uma teórica que eu venho estudando desde o teatro, porque eu trabalhei muito com espetáculo em rua, né? E ela tem um texto chamado Elogios Errantes, que vai pensar o corpo no espaço urbano, né? Então eu já vim estudando ela desde a graduação de artes cênicas e agora voltei para ela por causa do TCC, da pós-graduação, e ela vai pensar uma coisa que eu acho muito legal. Assim. Ela vai pensar o corpo errante. O corpo errante seria esse corpo que se propõe à errância, né? A ação, a experiência da errância dentro da cidade. E aí ela vai falar que o espaço, o lugar, ele só se concretiza de fato, ele só ganha sentido a partir das apropriações e das improvisações do corpo sobre esse espaço. Ela tem uma frase que eu acho incrível que é assim: o espaço é um lugar praticado. E eu acho que isso faz muito sentido para mim. E quando eu transfiro essa ideia dela para a casa de leitura, né, eu chego isso, de certa forma, me apazigua. E o que é uma biblioteca se não um lugar a ser praticado? Se não um lugar que está aberto, disposto a esse corpo errante, que vai se relacionar através de processos de apropriações e improvisações sobre ele. E essas improvisações, essas apropriações se dão através das ações que essa biblioteca propõe, né? E aí, cada ação, cada improvisação desse corpo dentro do espaço da biblioteca vai gerar uma memória. E a gente tem, por exemplo, dentro das teorias sobre memória, que também são muitas, né? É difícil a gente ficar entrando nesse ano, mas eu preciso tocar nela um pouco. A gente tem, pelo menos dentro do conceito de memória, 3 categorias muito fundamentais, que é tempo, espaço e imaginação. Toda memória é composta de pelo menos isso, né? de um espaço, de um tempo e desse terceiro elemento que eu acho fantástico, que é a imaginação, porque a memória não dá conta de traduzir toda a experiência, né? De se apropriar da experiência, aprender toda a experiência. Há sempre esse espaço do esquecimento, né? E aquilo que se esquece precisa ser preenchido de alguma forma dentro dessa lacuna, e a gente vai pensar nesse preenchimento através da palavra, da narrativa. E aí, eu acho muito legal, porque quando a gente transfere isso para as bibliotecas, a gente está considerando que as memórias das bibliotecas, elas são constituídas por um espaço, por um tempo onde essas experiências aconteceram e pela imaginação dos seus frequentadores. Essa imaginação se dá pela voz que não é a voz do mediador de leitura que trabalha, não é apenas, pelo menos, né? Não é apenas a voz do sujeito mediador de leitura que está lá dentro, ou do administrativo que está ali dentro, do bibliotecário. É uma voz composta por um coletivo de pessoas que viveram essa experiência e que vão somar essa paisagem, né, memorativa, que é composta também por imaginação. Bom, então eu começo a tentar conceber o conceito de patrimônio também através da narrativa, né? Ou seja, a comunidade passa a se apropriar e a se sentir autorizada a improvisar o seu corpo dentro da biblioteca à medida que ela se sente autorizada a construir uma narrativa sobre aquele espaço. Não sei se estou sendo muito... Sim, não? Essa ideia de construção de narrativa para a noção de pertencimento de espaço, isso é muito legal, porque eu, nessa andança pelo TCC, eu lembrei das Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino.
Já volto, tá? Eu vou fazer uns links meio malucos aqui, mas eu prometo costurar tudo, se eu não costurar, você me ajuda. Não, tá ótimo. Mas se eu não costurar, não vou abrir depois, que tá, na minha cabeça está tudo costuradinho. Mas eu lembrei que o livro Calvino, ele fala, por exemplo, no Cidades Invisíveis, né? Que é um livro dele, ele vai falar do Marco Polo, que vai fazer uma peregrinação pela Rota da Seda. A Rota da Seda, para quem não conhece, é uma rota asiática, né, que era feita pelo comércio da seda antigamente. E o Marco Polo vai percorrer essa rota a pedido do imperador, o Kublai Khan. O Kublai Khan é um imperador da narrativa já muito velho, uma idade muito avançada, e ele não consegue percorrer essa rota inteira por causa de limitações físicas, né? E aí ele chega no Marco Polo, o Marco Polo faz esse trajeto, volta para ele e vai narrando as cidades que ele visitou. Para cada cidade ele dá um nome, o nome de uma mulher, né? E aí ele vai contando sobre isso. É lindo. Demais. E o que é muito mais maluco? O que é muito mais maluco? O que eu acho muito interessante dessa analogia que eu estou fazendo aqui. Embora o Kublai Khan fosse de fato um imperador, ou seja, exercesse oficialmente uma liderança sobre esse território, o que mais afligia esse personagem, que de fato foi um personagem que existiu, né? Ele está ali dentro do romance, mas ele existiu. O que mais aflige ele é a ideia de não pertencer ao espaço, não se sentir pertencente. Essa é a grande aflição dele. Ele é o imperador, mas ele não se sente pertencente ao território que a princípio é dele. E ele vai construir esse senso de pertencimento a partir da narrativa do Marco Polo. Quando o Marco Polo narra o espaço, narra através da palavra mesmo, constrói uma fabulação nesse espaço. Eu falo fabulação porque eu acabei de dizer que a memória também é constituída de imaginação, né? Então a gente tem aí essa brincadeira. Uma dimensão criativa mesmo, né? Oi? Tem uma dimensão criativa nesse processo também, né? Sim, não é só de apreensão, é de criação, né? Até porque eu acho que mesmo uma tentativa de narrar o espaço exatamente como ele foi vivenciado, ainda assim a gente não conseguiria, né? Sim. No caso do né? E aí ele escuta essas narrativas, toma para si, se apropria dessas narrativas e a partir disso ele se sente pertencente a esse espaço. Então, no fundo, assim, eu pego um pouco as palavras do Daniel Goldin, que ele diz assim, que somos seres que estamos em busca de uma palavra que torne hospitaleiro esse vasto e indiferente espaço ao qual chamamos mundo. Não é exatamente essa a frase, né? Mas é algo parecido com isso. No fundo, me parece que nós precisamos nomear o espaço para nos sentirmos pertencentes a ele, né? O mundo ele é muito vasto e é totalmente desconhecido e, a princípio, indiferente à nossa subjetividade. É como 100 anos de solidão, né? Quando a gente vai apontando para as coisas, aponta e dá nome. A frase, o mundo era tão novo que as coisas careciam de nome, né? Que as coisas não tinham nome, né? A Michelle Petit, nesse último livro dela que foi traduzido aqui no Brasil, Ler o Mundo, e ela começa o livro contando uma anedota muito parecida com isso, assim, que ela fala que ela estava viajando pelo interior do Brasil e ela estava num lugar afastado dos centros urbanos, assim, e ela olha para o céu super estrelado, e ela não reconhece nenhuma constelação, porque as constelações são diferentes do hemisfério norte, né? E ela se sente completamente assim, eu ia falar desterritorializada, mas não é isso. Ela se sente perdida, assim, ela dá essa dimensão mesmo, assim, de não saber onde ela tá, porque ela não reconhece aquele céu. Até que alguém vai mostrando para ela algumas das constelações e dizendo o nome, sabe? E ela vai de alguma forma se reconectando com aquele ambiente, com aquele espaço, através disso que a gente criou, que é uma narrativa sobre esses astros e sobre as constelações. Então é bonito ela falando desse processo, que é um processo exatamente igual a esse que você está falando, assim, de nomeação, né? Sim, e é muito maluco, porque o espaço, para nós, sujeitos de linguagem, né, e que usuários da língua,
a palavra nos parece cada vez mais como um direito fundamental, né? Vou dar um outro exemplo, assim, de coisas que, inclusive, essa história eu cito no TCC, que eu vou falar daqui a pouco para vocês também, que é a própria história do Pepe Mujica e dos outros dois parceiros dele, eu não tenho o nome, porque eu não lembro o nome do segundo, que é o Elentério Fernandes e o Maurício Rosenkopf. Eles eram militantes tupamaros, né, da época da ditadura uruguaia. Eles vão lutar, eles eram militantes, bateram aqui na porta de casa, mas é só, não estou esperando o visita. Que medo. Essas coisas de trabalhar em casa, né? Sim. Mas eu acho que não é ninguém. Mas eles eram militantes da guerrilha mesmo, né? Guerrilha marxista-leninista, na década de 60 e 70, e eles vão presos para um calabouço subterrâneo, e eles ficam 12 anos, né, presos aí. E aí, o Maurício Rosenkopf, inclusive, depois explica sobre isso, tem filme também sobre isso, né? Acho que é Uma Noite em 12 Anos, pelo nome, né? O filme que conta a história da prisão do cárcere dos três. Não conheço, não conheço. Eu não vou ter muita certeza, mas, enfim, o Maurício Rosenkopf depois publica um livro sobre isso, e ele fala, por exemplo, que esse período onde eles são despatriarcados, né, eles são exilados, ou seja, retirados dos seus espaços de identificação, de construção subjetiva, jogados no calabouço sem nenhuma identidade, eles são proibidos, inclusive, de falar. Eles não podem se comunicar, eles estão em celas individuais e não podem um falar com o outro. E eles ficam durante 12 anos presos, né? Cada vez, claro que não foram 12 anos nesse regime de celas isoladas, enfim, mas vai piorando, né? À medida que o tempo vai passando. E aí o Maurício vai narrar para a gente que eles são proibidos. Às vezes eles não comem todo dia, não bebem água todo dia. E eu vou ter que terminar essa rapidinho, que eu já vi o horário aqui. Se está mesmo. Mas enfim, o Maurício vai falar, por exemplo, que no decorrer do tempo eles percebem que eles podem aprender a se comunicar por batidas do dedo na parede. Então, cada batida é uma letra, e assim eles vão construindo um diálogo, né? Como se fosse um código Morse super rudimentar, mas eficaz, né? E aí, o que é isso, assim, né? Eles estão sem água, eles urinam, eles reciclam a própria urina para poder se hidratar, e essa mesma necessidade fundamental, que é a água, por exemplo, eles têm em relação à palavra. E eles vão buscar essa palavra, nem que seja por batidas do dedo na parede, porque a palavra é tão fundamental quanto a água e a comida que está ali. Então, para responder tudo isso que eu fiz aqui, Kublai Khan, Marco Polo, Pepe Mujica, tudo isso é para tentar dizer que talvez, dentre as muitas coisas que envolvem a ideia de patrimônio material de uma biblioteca, a que eu mais apostaria, eu acho que está na palavra. A palavra como o principal elemento de constituição dessa imaterialidade, sabe? E aí as formas da gente preservar a palavra, né? Dar voz, dar espaço para a manifestação da palavra, tudo isso são pistas para a gente tentar entender essa ideia de patrimônio. E é a partir disso que você vai desdobrar a sua ideia da cartografia leitora, né? Justamente essa ideia de fazer um mapeamento dessa experiência. E você pensa até mesmo em autores como Benjamin, né? Para falar da experiência e para falar também dessa relação com memória, com palavra, com narração, né? Sim, então eu chego no Benjamin porque o Benjamin, no Experiência de Pobreza, ele vai, mas ele não fala só no Experiência de Pobreza, não. Eu acho que ele também fala no Narrador, se eu não me engano, um pouco isso. Ele vai falar sobre a crise da narrativa, né? Ele vai dizer, por exemplo, que após a Primeira Guerra Mundial, os soldados, os combatentes voltavam dos campos de batalha impossibilitados de falar porque eles tinham sofrido experiências que eles chamam de experiências incomunicáveis, né? E aí, essa impossibilidade de comunicar algo que foi profundamente traumático, isso depois a gente vai ter vários desdobramentos na própria teoria da leitura, a gente vai vir lá, a Michele falando muito sobre isso, na Helena fala muito sobre isso, né? Quando ela vai falar das experiências leitoras na América Latina aqui, ela fala dos soldados colombianos, por exemplo, que também os combatentes extremamente jovens que vão para a batalha e depois não conseguem falar. E é legal, no caso do exemplo da Michelle Petit, já volto para o Benjamin,
O que é legal é que, nesse exemplo específico, se eu não me engano, eu acho que está no Compor uma Geografia, agora eu não lembro o capítulo. Os soldados colombianos recuperam a palavra através dos mitos, das leituras das mitologias, e aí eles pegam os mitos da ficção e jogam sobre um mapa que está sobre a mesa. E aí eles vão associando uma história ouvida a uma localização geográfica da cartografia. Sim. Então, isso é um movimento muito legal. A gente vai chegar no mapa ali. Mas voltando para o Benjamin, esses soldados voltam, né, impossibilitados de narrar. E isso instaura uma crise. E ele vai dizer para a gente que essa crise, ela deixa de ser do âmbito pessoal e passa a ser uma barbárie quando os sujeitos, todos esses sujeitos que se encontram impossibilitados de narrar as suas próprias experiências, também deixam de se relacionar com seus corpos atávicos, né, com suas ancestralidades. Essa crise, ela não começa com a Primeira Guerra. A gente tem lá o iluminismo no século XVII, o liberalismo, que já vem com uma mentalidade de um pensamento que negligencia as nossas concepções ancestrais, a nossa noção de corpo construído historicamente, culturalmente, e cada vez mais a gente é imerso nessa condição de ler o nosso corpo, o nosso espaço, o nosso tempo, dentro de uma concepção muito imediatista, né? Mais do que isso, fragmentado. A gente perde a noção de que pertencemos a um corpo histórico e a gente só consegue olhar para esse corpo fragmentado no tempo presente. Isso, para ele, para o Benjamin, é a instalação da barbárie. E aí ele vai evocar, né, mais uma vez, a narrativa como uma possibilidade de luta contra a barbárie. Mas nesse caso do texto Experiência e Pobreza, o Benjamin faz uma pergunta que me parece fundamental para a minha pesquisa. Foi, na verdade, o grande estopim dessa minha pesquisa, da pós-graduação, que era assim, ele pergunta assim, qual é o valor do patrimônio cultural se as experiências dos sujeitos não estão mais vinculadas ao espaço do patrimônio, né? Aí eu traduzo isso para a minha pesquisa. Qual é o valor de uma biblioteca se as experiências vividas pelos sujeitos leitores não estão mais vinculadas a esse espaço? Sim. Ou seja, o espaço, o patrimônio, né? O tomo de um patrimônio cultural, ele só é fundamentado quando a gente é capaz de narrar as experiências vividas dentro desse espaço. Do contrário, ele não tem valor. A gente vive essa crise da Primeira Guerra, de não sermos capazes de elaborar nenhuma fabulação que seja sobre uma experiência vivida, né? E aí, fiquem com essa questão. Depois, pensando ainda nesse conceito de experiência que o Benjamin traz, quando ele fala de experiências incomunicáveis, eu cheguei a um teórico que é o Jorge La Roça, e ele tem um texto que eu acho muito legal, que é Notas sobre a Experiência e... Ai, meu Deus, vou falar o nome do texto errado. Mas ele tem uma operação ensaio que ele fala sobre isso também, mas esse texto assim, que é Notas sobre Experiências e Memórias sobre a Experiência. Agora eu vou ter que confirmar depois. Mas ele vai falar que o conceito de experiência ele é traduzido em diversos idiomas, né? Mas em vários idiomas, isso eu anotei para falar bem certinho, assim, em vários idiomas essa tradução passa pela ideia de espaço. Deixa eu ver se eu acho aqui um lugar que eu coloquei isso. Aqui, ó, no espanhol, o conceito de experiência no espanhol, quando traduzido para o português, ele vem como território de passagem. No francês, ele vai estar lugar onde chegam as coisas. E no inglês, no português, é o espaço onde... é o lugar onde tem espaço dos acontecimentos, né? Então, pensar a experiência é também pensar espaço. Uma vez que toda experiência, até a memória que a gente tem de todas essas experiências, aí, percorrendo tudo isso, cheguei a dois importantes pesquisadores brasileiros contemporâneos, estão aqui na universidade, um inclusive está na Universidade Paranaense. Quem me apresentou a pesquisa deles foi o Cadu Cinelli, do Tapete dos Contadores de Histórias, Cadu, contador de história, está morando aqui em Curitiba, né? Que é a pesquisa
duas pessoas específicas, que é o Marco Alberto Torres e a Juliana Cristina Pereira. O Marcos Alberto Torres, ele é professor da Universidade Federal, se não me engano, no setor de geografia. E os dois têm umas pesquisas muito parecidas. O Marcos vai pesquisar o conceito de mapa mental e a Juliana Pereira vai pensar no conceito de cartografia efetiva. Então, para eles, toda relação de construção identitária se dá através de um espaço. E aí, para falar um pouco mais assim sobre isso, tem um teórico da área da historiografia, por exemplo, que é o Rob Vax. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que vai falar assim, ó, não há grupo nem gênero de atividade coletiva que não tenha qualquer relação com o lugar, com uma parte de espaço. Então, se a gente está falando de experiência, se a gente está falando de experiência coletiva, e ainda que seja de uma experiência individual, a gente sempre vai se ver dependente de uma relação com algum lugar, com algum território, né? Uhum. Agora, traduzindo tudo isso para a biblioteca, eu pensei... Aí, então, desculpa, estou me atrapalhando aqui. Então, só para fechar a pesquisa do Marcos e da Juliana. O que o Marcos e a Juliana vão fazer? O Marcos vai para a Ilha de Valadares e vai tentar reconstruir uma cartografia, um mapa, a partir da memória das pessoas que habitaram a geografia cartografada. Então, não é só um mapa cartesiano que você chega lá com as suas escalas, conflitos, né? E vai colocando tudo no seu devido lugar. O que atravessa, o que fundamenta essa concepção de cartografia são as memórias das pessoas que ocuparam esses espaços. E essas memórias vão sendo costuradas, porque às vezes essas memórias, inclusive, são contraditórias, porque nem todos têm a mesma versão de uma mesma experiência. Então, o mapa se apresenta como uma coisa criativa e fundamentalmente aberta, né, para essa construção coletiva. A Juliana vai fazer a mesma coisa numa outra comunidade, mas ela, em vez de chamar de mapa mental, ela chama de cartografia efetiva. E eu me apropriei disso, dessas duas pesquisas. É claro que aqui, por conta do tempo, eu sei que faltam 10 minutos, eu estou fazendo o mesmo assim, né? Só para mostrar mais ou menos o percurso da pesquisa, né? E aí eu saí então do Walter Benjamin, Jorge La Roça, o Marcos e a Juliana, e tentei construir as minhas cartografias, mas não sobre territórios aleatórios, sobre uma ilha, por exemplo, mas sobre o espaço ocupado pelas bibliotecas que eu já trabalhei, que eu já visitei. E aí eu selecionei 9 bibliotecas, tentei cartografar essas 9 bibliotecas. A princípio, essa cartografia era para ser uma construção coletiva, não composta apenas por mim ou pelas minhas memórias, mas também pela comunidade leitora. Mas a gente foi atravessado por pandemia. As bibliotecas estiveram fechadas e o público leitor não pôde se reunir mais. Então, diante disso, essa primeira etapa da pesquisa, eu apresento essas cartografias construídas só com as minhas memórias, porque foi o que foi possível fazer. Mas, para a segunda etapa, a ideia é integrar também a memória da comunidade leitora. E, enfim, as formas de cartografar são múltiplas. Assim, depois no site vocês podem acompanhar. Fala um pouquinho do site, como é que vai ser, como é que vai funcionar aí. Então, tá. O site é a cartografia no singular, né? cartografiadehistórias.com, www.cartografiadehistórias.com. Eu apresento um pouco o resumo da pesquisa e apresento 9 histórias, são 9 memórias. É como se fosse um livro de crônicas virtual, né? E aí, eu tenho que costurar essas lembranças com as experiências de mediação de leitura com vozes de teóricos que me ajudaram a compreender a minha própria experiência, o meu próprio lugar de mediador. Então, através dessa costura entre teoria, memória, prática e também fabulação, também imaginação, porque nem tudo que eu conto lá eu não tenho mais certeza do que é meu, do que me é inventado. Brinco um pouco como Manuel de Barros no Memórias Inventadas, né? Eu recorro essas memórias e aí, ao final de cada história, eu construí uma intervenção de vídeo, que foi o que deu para fazer na pandemia também, que é uma tentativa de cartografar essas memórias em vídeo. E aí eu faço várias colagens, assim, com imagem do Google Street, imagens de mapas
inventados, mapas reais, mapas imaginados. Vou colocando interferências muito pessoais, de impressões muito íntimas sobre esses mapas, e vou compondo pequenos vídeos para contar essas histórias através dessas cartografias imaginadas. Né? Mas é um primeiro experimento. Não sei o quanto isso ainda, quais outros desdobramentos isso possa ter. Eu estou muito afim de ficar muito tempo investigando mais isso, sabe? Sim, E, enfim, sim. temos que, né, quando a pandemia passar. E assim, é um trabalho que você não começou agora, né? É um trabalho que vem de muitos anos e que provavelmente você não vai terminar agora mesmo, vai continuar sendo progressivamente feito ainda, né? Até porque você vai continuar sendo atravessado por espaços e histórias e, enfim, né? Isso vai estar sempre em movimento aí de alguma forma, né? Eu Eu lembro que tinha. lá no Curitiba Day, em 2012, a gente tinha algumas proposições. Na Uhum. época, eu acompanhava um pouco um grupo de pesquisa dos estagiários e a gente propôs para eles, assim, vamos tentar fazer isso, assim, tentar... A ideia naquela época era mensurar, mas eu acho que essa palavra já está fora das minhas Já não. É. possibilidades. Uhum. Está fora de qualquer mensuração, né? É uma dimensão muito insuficiente, assim, né? Uhum. Mas, é, mas assim, a investigação já estava lá. Existiam algumas proposições, algumas dinâmicas muito interessantes já em 2012 nas casas de leitura, né? Eu Uhum. acho que é infinito, assim, tem que se colocar como um corpo errante mesmo, na própria pesquisa, inclusive, e lidando com essas improvisações, né? Sim, sim. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim, então eu só queria que você, não sei, se você falasse do que você tem lido assim recentemente, alguma coisa legal para indicar para gente de leitura aí, né? Para ficar assim como uma provocação, né? Já que estava escrito lá que eu ia te provocar aqui para você nos provocar Bom, com as só vou leituras que você fazer, tem feito recentemente, assim, coisas assim. só vou fazer um parênteses, então, aqui. Gente, como o tempo da live é muito curto, e aqui, para quem, para o pesquisador apaixonado, a gente acha que tudo é muito importante. Então, eu Mas sinto a necessidade de tocar em todos os assuntos, mas acaba que esses assuntos eles ficam aqui nesse tempo de live, né, nesse espaço live, eles acabam sendo colocados de uma maneira bastante pontual, assim. Quem Hum. tiver interesse na pesquisa, entre no site, as coisas estão postas mais esmiuçadas por lá. A gente Uhum. pode, lá tem um canal de diálogo também, direto comigo, quem quiser trocar, dividir leituras, impressões sobre a pesquisa, é um canal legal por lá também. Agora, sobre o que eu ando lendo, é uma Fala de loucura, novo o porque site. Fala, Lucas, repete o site para todo mundo anotar aí, já que. é www.cartografiadehistórias.com. Cartografia no singular, de histórias no plural. Histórias no plural.com sem DR. Uhum, legal. Enfim, sobre o que eu estou lendo, quem trabalha com mediação de leitura sempre está lendo algo do lado. Com certeza. Muito trabalho, muita dimensão, muito volume de leitura para os projetos. Então, assim, Uhum. nesse momento, eu participo de um projeto proposto pela Fabiane César, desenvolvo com a Liga e com a Fabiane, que é o Relatos de Mulheres, né? Então, nesse projeto, a gente se propôs a mediar literatura escrita por mulheres com protagonismo feminino. Então, eu tenho conhecido muitas autoras, inclusive contemporâneas, que eu acho muito legal, a Nick Cardial, Maria Valéria Rezende. Eu tinha lido um livro dela no ano passado, mas esse ano tive contato com outras obras dela também, no Eni Jaffe, Marília Kubota, que inclusive aqui, ó, nossa conterrânea, né? É. Então, eu tenho me debruçado, voltei a ler Lucy Colin também por conta desse projeto, e Uhum. lendo muito mulheres, muitas coisas nesse sentido. E por conta da pós-graduação, eu também leio muito livro que a gente chama de livro ilustrado. Enfim, não dá para explicar agora, mas o livro ilustrado seria um gênero dentro da literatura interessada para a infância, né? Então eu leio muito o quê? Eu leio muito Alexandre Rampazzo, Odilon Moraes, esse livro. E, nossa, tinha uma coisa tão legal para falar sobre esse livro, não deu tempo. É assim mesmo, é sempre assim. Roger Mello,
Ó, outro Roger Mello aqui. Renato Morricone, eu leio um desses caras que tem pensado a narrativa do livro para a infância dentro Uhum. dessa perspectiva da narrativa textual e da narrativa composta pela imagem, né? Sim. Tenho me interessado muito por isso também. No meu reloginho aqui, o tempo da live deu. Não sei se ainda temos tempo para dizer Não, mais não, alguma coisa. não, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, assim. Tá, eu quero, mas não dá tempo. Ah, então tá, então depois a gente faz mais uma, aí você continua falando um pouco mais dessas coisas todas maravilhosas que você tem investigado aí. E é sempre muito rico Sim. de escutar, com certeza. Sim, agora sim, talvez para fechar, que tudo que me parece mais importante é a biblioteca. Jamila, você está aí? Tá. A Tô. biblioteca como um espaço, né? Um Uhum. espaço que a biblioteca, o livro, a biblioteca e a leitura como ofertas de espaços, né? E esses espaços, eles carregam em si uma imaterialidade que é fundamental para a gente, inclusive para as políticas públicas compreenderem, né? Eu acho que, já que a gente está dentro também de uma programação, de um programa público de leitura, uma coisa que o Curitiba Lê tem muito, e eu tenho muito orgulho disso, e que serve de exemplo para outros programas de leitura, é que pensar a construção de uma biblioteca não é só erguer essa biblioteca, né? Uhum. Implementação de biblioteca depende dessa ciência de que esse espaço de leitura carrega em si essa dimensão de materialidade. Se as Uhum. políticas públicas não estiverem voltadas para essa compreensão e também para defender essa dimensão de patrimônio material, muito provavelmente o destino dessas bibliotecas vão ser como o destino de tantas outras bibliotecas que estão aí com acervos desatualizados, Uhum. espaços não habitados, lugares não praticados, para recuperar a palavra da palavra Uhum. Rubinstein, né? Então, assim como um livro, né? Se a gente pensar livro como espaço, assim como esse espaço livro depende da relação direta com esse leitor, a biblioteca, sendo a casa da palavra, sendo um espaço de direito e sendo um lugar que preserva, né, o objeto livro, a biblioteca também depende dessa fundamental interação com a comunidade leitora na geração dessas experiências e dessas memórias sobre as experiências. Sim, com certeza. E é sempre importante registrar que não são só os ricos que leem, e que, mesmo que fossem só os ricos que lessem, seria importante que todos lessem, né? E que tivessem acesso ao livro e que pudessem ler tudo o que desejassem sem nenhum tipo de censura. Isso também é importante quando a gente pensa em política pública, né? Pois é, lá no site vocês vão ver, só tem história de comunidade vulnerável, escola pública, só tem Uhum, história assim. E por exato. isso vamos fazer mais um apelo a não taxação do livro, porque já que isso está em pauta, né, vamos fazer esse apelo publicamente aqui e que nós, como comunidades que estamos praticando a política do livro da leitura no Brasil, isso também tem que partir um pouco da gente nessa mobilização. A gente sabe que, por mais caótico o cenário político atual tenha se apresentado, a gente sabe a força da mobilização popular, né? A gente Uhum, conseguiu reverter muitos cenários dentro do uhum. Congresso Nacional. Então, acho que também cabe a gente aqui mobilizar a nossa comunidade, o nosso entorno contra a taxação de livros, né? Para Sim, que a gente consiga democratizar um pouco mais o acesso. com certeza. Então, eu agradeço muito, Lucas. Quero registrar aqui que esse é um projeto, já que a gente está falando de políticas públicas, né? Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Então, deixo também aqui a programação que a gente vai ter na sequência dessa semana, ainda aqui no Instagram da Pinguim, que tem no dia 15, também às 20 horas, a live Produção Literária, o Trânsito entre Linguagens, com o Alisson Freire e o Alexandre França. E no dia 16, também às 20, a gente tem uma live com a Yamini e a Lucy Colim, que também é um patrimônio, né? Que chama o que Resta de Poesia.
E lembro novamente vocês que daqui uma semana, na próxima terça-feira, no canal Nossas Leituras, vai começar a divulgação dos textos que venceram o concurso Novas Leituras Curitibanas. Agradeço imensamente ao Lucas, mais uma vez, agradeço a Soul Produções, que é a realizadora desse projeto, a Pinguim Produções, que é a produtora desse projeto, ao Lucas e todo mundo que esteve presente aqui, nos prestigiando nessa noite. Eu estendo seus agradecimentos aos meus. E a você. Um beijo, pessoal. Até a próxima.